Vamos lá para a terceira e última parte da gravação, né? Para a gente terminar já aqui o quarto período, tá? Então, nós temos aqui o início das atividades, tá? Com algumas orientações aí. Não esqueça de colocar a sua turma, tá? A série e o turno, tá? A turma, primeiro e a letra que representa a tua turma. Primeiro A, B, C, D. A série é a primeira, né? E o turno, manhã, tarde ou noite. Professor ou professora, que eu falei lá no primeiro, na primeira gravação, lá na primeira lâmina da gravação, primeira lâmina do slide, sobre o nome correto do professor ou da professora, tá? No início da tua apostila lá, o nome do professor e as turmas que ele é professor de física, tá? Nas turmas que ele tá como professor de física. Então, esse período aqui nós sabemos que houve uma pequena mudança devido à grande incidência, né, de casos de Covid-19 no nosso município. Infelizmente, nós estamos com uma média de morte aí de uma pessoa por dia, infelizmente, né? Nessa semana agora foi assim, mas eu creio em Deus que vai melhorar, então houve mudanças e vocês sabem, né, que houve essa mudança. E eu peço a vocês que entreguem direitinho os trabalhos, como foi orientado já no grupo, mas tem muitas pessoas que acabam esquecendo, então eu vou relembrá-los, tá? É para entregar todos do segundo, terceiro e quarto período. Aí vocês vão pegar, por exemplo, os de física. Vocês vão pegar atividade do segundo período, do terceiro e do quarto e vão grampeá-las, formar um bloquinho só de física, tá? De matemática, a mesma coisa, de língua portuguesa, e vão entregar já os blocos. No dia que vocês forem entregá-la na escola, vai ser lá na quadra, né? A gente vai estar lá para recebê-los e nós estaremos em mesas fazendo esse atendimento. Não vai ser na ordem alfabética, vai ser por ordem de chegada. Então, se você chega, faça o favor de ir no horário, tá? Porque logo na sequência a gente vai estar atendendo outras turmas do primeiro ano também, mas em horários diferentes, para evitar a questão da aglomeração. Então, chegue no horário e vá lá para o atendimento, tá? Aí não vai ser por ordem alfabética, porque a gente vai estar com a listagem de todos vocês. Então, na mesa em que tiver 100 alunos sendo atendido, você estiver na sua vez, você vai lá e que você vai ser logo atendido, tá bom? A gente vai tentar dessa forma agilizar a situação desse atendimento. As atividades não presenciais devem ser escritas com letra legível, somente com caneta na cor azul escuro ou preta, tá? Não respondam a lápis e não rasurem. Devem ser entregues somente na folha da atividade avaliativa, não sendo aceita em folhas avulsas, como folha de caderno, A4 ou com pauta, tá? No caso de física e matemática, se vocês precisarem de mais espaço, façam no verso da folha, tá? Os cálculos lá, só informe que aí eu faço a correção no verso da folha, sem problemas. E devem conter o nome completo do aluno e a turma, tá? Teve na primeira avaliação, na primeira apostila lá, teve trabalho que ficou sem nota porque o aluno esqueceu de colocar o nome e aí ficou complicado, não tem como. Não podem ser digitadas e devem estar grampeadas quando necessário. Devem ser colocadas no local correto no ato da entrega por disciplina e entregues no horário estabelecido, tá? Foi o que eu comentei anteriormente. A sequência das disciplinas a gente já colocou lá no grupo para vocês, dê uma olhadinha lá. E aí a gente vai estar recebendo por bloco, né, das disciplinas, mas na sequência de disciplinas. Então vamos lá, iniciar a atividade. Primeiro, determine o tempo necessário para que os móveis da figura a seguir se encontrem. É bem simples essa questão aqui, bem simples mesmo. A segunda
Vamos acompanhar a segunda questão. Observe a figura abaixo e as informações a respeito da queda dela. Então, nós temos aqui na figura abaixo, o que nos chama a atenção é a queda de uma maçã, de uma macieira, né? Então, nós vamos aqui observar essa figura e também observar as afirmações que estão sendo feitas a respeito dela. A trajetória que a maçã faz é para cima, é a primeira afirmativa, tá? A segunda afirmativa diz que a aceleração é maior que zero, né? Então, G é maior que zero. Na terceira afirmativa, fala que a trajetória que a maçã faz é para baixo. Na quarta afirmativa, diz que a aceleração é menor que zero. E na quinta e última afirmativa a respeito dessa queda da maçã, diz que o movimento uniforme variado é acelerado. Observem, anotem quais estão corretas e quais estão incorretas. Depois disso, vocês vão assinalar a alternativa cujas afirmativas estão incorretas, tá? Incorretas, gente. Por favor, são as incorretas, não vão errar, tá muito fácil para vocês errarem essa questão. E aí vocês vão analisar, né, de acordo com a análise de vocês, marcar uma alternativa aí. Terceira, uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo é acelerada uniformemente e, após percorrer 8 metros, alcança a velocidade de 6 metros por segundo. Nessas condições, sua aceleração em metros por segundo ao quadrado é. Observem que aí o tempo não foi dado nem pedido, tá? Então, quando o tempo não é dado e nem pedido, o que é que acontece? Qual é a fórmula que a gente usa? Lembre-se, a gente já falou sobre isso. A quarta questão fala sobre um conhecimento popular. O conhecimento popular é fascinante. A maioria dos ribeirinhos, para economizar combustível e reduzir o tempo de viagem, aguardam maré favorável para fazer suas viagens. Considerando que um barco usando a mesma velocidade em 2 viagens, fazendo o mesmo percurso, porém, cada uma delas, o fator correnteza deve ser considerado. Suponha que na primeira viagem tenha seguido no mesmo sentido da correnteza e na segunda viagem no sentido contrário. Dados a velocidade da correnteza de 2 metros por segundo e que na primeira viagem a velocidade do barco foi de 5 metros por segundo. Responda. Qual foi a velocidade do barco na segunda viagem? Se a primeira viagem a velocidade do barco foi 5 metros por segundo e nessa primeira viagem ele estava no mesmo sentido da correnteza, na segunda viagem ele estaria no sentido contrário à correnteza, né? Então, qual foi a velocidade do barco na segunda viagem? Letra B, que aqui está C, de forma errada. E se for feita uma viagem com a maré parada? Ou seja, desconsiderando o fator da correnteza, qual a velocidade desse barco? Tá? Então, aqui a gente está usando assim, tentando mesclar um pouco da física para que a gente possa enxergá-la no nosso cotidiano, né? Ela está presente em tudo, assim como a matemática, os cálculos, a física também está presente em tudo, só que às vezes a gente diz, eu não gosto de física, eu não gosto de matemática, e acaba não percebendo a presença dela em praticamente tudo. Então, olha, observem aí como os nossos avós, nossos tios, nossos pais, eles têm essa sabedoria, eles têm esse conhecimento. Talvez eles não saibam que é um conhecimento físico, né? Um conhecimento da física, mas eles acabam que usando, sem mesmo ter esse conhecimento que vocês estão tendo estudando, eles estão tendo esse conhecimento empírico, de forma que pai vai passando para filho e eles vão conhecendo, desenvolvendo, sem nunca às vezes ter até sentado para estudar, tá bom? Então, essa é a atividade de vocês. Eu espero que vocês consigam fazer, que vocês tenham êxito
e que a gente possa conseguir um bom resultado nessa primeira avaliação. Já vou começar a produzir o primeiro período para a segunda avaliação, e aí a gente vai continuar nessa modalidade de ensino à distância até que Deus nos permita que nós possamos voltar à modalidade de ensino presencial. Fiquem com Deus e façam as atividades de vocês. Bons estudos. Obrigada. Uma mensagenzinha. Ufa, primeiro bimestre já. Até o próximo, se Deus quiser. Força aí, galera. Boa sorte, bons estudos para vocês. Até a próxima.